Nessa aula a gente vai entender todas as funções do filtro, né? Na sequência que a gente está fazendo, agora seria o momento de retrolavar o filtro. Por quê? Porque a gente sempre deve proceder à retrolavagem do filtro, ou seja, a limpeza da areia que está lá dentro do cilindro. Sempre depois que a gente aspira uma piscina na função filtrar, o filtro fica sujo, porque a areia retém a sujeira. Então a gente precisa retrolavar. Aproveitando a necessidade de retrolavar, eu já vou ensinar para vocês aí todas as funções de um filtro, começando pela retrolavagem, tá? A retrolavagem, como eu já expliquei, tem a função de limpar a areia do filtro. Como que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente precisa abrir por onde a água vai entrar. A água precisa chegar até a bomba. Então, é importante abrir o ralo de fundo, tá? Eu posso ou não abrir a aspiração, né? Isso aí é independente. Mas, geralmente, a gente aspira a piscina só pelo ralo de fundo e os outros podem ficar fechados. Então, eu vou abrir aqui. A água vai vir. Qual que é o caminho da água, né? A água vai ser succionada lá pelo bocal de dispositivo de ralo de fundo, vai vir por aqui e vai chegar até a bomba. Não vai vir pela aspiração, porque está fechado, nem pelo skimmer que está fechado. Ela vai vir para cá e vai vir para cá. Ela não vai conseguir fazer o caminho inverso, né? Não vai conseguir. Ela vai vir para cá. Chegando a água na bomba, ela vai passar pelo pré-filtro e vai chegar vai ser recalcada até o filtro. O filtro vai ter que estar na posição retrolavar, tá? No momento que eu coloquei ele no retrolavar, a água já começou a sair pela tubulação de esgoto, ó. Tá? Já começou a sair pela tubulação de esgoto, porque nessa piscina não tem nenhum registro da tubulação de esgoto. Então a gente vai ligar e vai verificar se a água está saindo suja ou não, e vai desligar a bomba quando a água parar de sair suja. Importante lembrar que o retorno da piscina, né, nesse caso ele fica aqui embaixo, deve ficar fechado durante a retrolavagem, tá? Para impedir que alguma água escape pela válvula, a água suja da retrolavagem, pode ver que está ficando bem escuro aqui, para evitar que essa água retorne para a piscina. Então, durante a retrolavagem, retorno fechado e o ralo de fundo aberto. Qual que é o tempo necessário? Dá para marcar aí 3 minutos, né, num filtro desse tamanho, é um tempo bom, mas o mais importante é observar a cor da água que está saindo. Vocês podem ver que a bomba não está conseguindo preencher, né, com a água. Não está tendo vazão suficiente para preencher todo o pré-filtro. Eu vou abrir a aspiração para a gente ver se melhora. Então, após mais ou menos 3 minutos, a água começou a sair limpa. O visor aqui está um pouco encardido, então não dá para verificar com certeza. Isso aí é comum, tá? É bem comum isso acontecer isso aí em casa de máquinas. Mas já deu os 3 minutos, a gente vai desligar a bomba. Sempre depois de retrolavar, a gente vai colocar o filtro na posição pré-filtrar, tá? Primeiro a gente coloca na função retrolavar, espera uns 3 minutos. Né? Filtros maiores vai precisar de um pouco mais de tempo, filtros menores um pouco menos, mas é na média uns 3 minutos. Colocou no retrolavar, lembrando, abrindo a sucção, né? Pode abrir o ralo de fundo, pode abrir a aspiração, também pode abrir o skimmer, também pode abrir tudo na verdade. Né? Nesse caso a gente não abriu o skimmer porque o skimmer está acima do nível da água e isso aí é muito importante. Sempre que tiver uma tubulação pegando ar, deixar ela fechada. Então abriu a sucção, fechou o retorno, abre o registro de esgoto. Se tiver um registro de esgoto, tem que abrir, tá bom? Aqui não tem, então a gente não abriu. Colocou na função retrolavar, 3 minutos.
Desliguei a bomba. Agora sempre depois de retrolavar, eu vou fazer o quê? Pré-filtrar, tá? Ou em alguns filtros é a função enxaguar. Tem alguns filtros que vai chamar enxaguar, outros pré-filtrar, é a mesma coisa. Alguns filtros chamam a função de retrolavar de lavar, também é a mesma coisa, tá? Então botei aqui, ó, tanto faz se eu giro no sentido horário ou anti-horário, não tem diferença alguma. Boto no pré-filtrar, os registros eu não preciso mexer e ligo a bomba. Agora ele vai ficar em média uns 30 segundos só, é bem rápido, é só para dar uma enxaguada no filtro, né? Lembrando que a água está sendo jogada fora, então a gente não pode deixar tempo demais. 30 segundos e agora eu já posso desligar. Pronto. Agora eu já posso voltar na função filtrar. Coloquei aqui, ó, a gente para de perder água, tá? Para de perder água para o esgoto. A gente já viu a função retrolavar e a função pré-filtrar, né? Agora vamos ver as outras funções que um filtro tem. Um filtro normalmente vai ter, ó, uma função, 2, 3, 4, 5, 6 funções, tá? A gente limpou o filtro na função retrolavar e a gente finalizou a limpeza na função pré-filtrar. Agora a gente vai ver as outras funções. A função mais comum, que o filtro vai ficar mais tempo sendo utilizado, é na função filtrar, né? Que é a função que vai, de fato, limpar a água da piscina. E como é que ela funciona? Quando o filtro está na posição filtrar, né? Quando a gente sai do cliente, a gente vai deixar a piscina funcionando com o timer ligado ou não, se não tiver timer, mas sempre a gente vai deixar o filtro na posição filtrar. A gente vai deixar desligado, né, fechado o registro de aspiração. Então eu fecho o de aspiração, eu abro o registro de skimmer, né, e abro o ralo de fundo, tá? Aqui nessa piscina, como tem esse outro registro depois dele, eu tenho que deixar ele aberto. Então, como que eu vou filtrar a piscina? Eu sempre vou filtrar a piscina pelo ralo de fundo, pela aspiração nunca, tá? Porque é perigoso deixar uma piscina filtrando pelo bocal de aspiração. Uma pessoa pode ficar presa naquele bocal, pode ficar com os cabelos presos, pode até ter um afogamento. Então, a aspiração, eu só uso a aspiração quando não tem ninguém na piscina ou quando eu vou aspirar a piscina, que eu vou conectar a mangueira. Aí sim, se eu vou retrolavar a piscina e eu quero usar a vazão de água da aspiração, eu só posso abrir se não tiver ninguém usando. Se tiver alguém utilizando a piscina, eu não abro a aspiração, porque é perigoso, tá? Então, na função filtrar, os registros ralo de fundo aberto, aspiração fechado, skimmer aberto, também conhecido como coadeira, a água vai vir, passa no pré-filtro, é jogada para a bomba e ela vai entrar na areia que tem dentro do filtro. Aqui tem areia, né? Então ela vai ser obrigada, vai ser pressionada contra a areia, né? Ela vai de forma descendente entrando na areia, ela chega lá embaixo no cilindro e retorna. Tem as crepinas lá embaixo, no final do filtro tem embaixo da areia tem uns canos com ranhuras e um cano central no meio. A água que passou pela areia, ela consegue entrar por essas ranhuras, que são chamadas de crepina. A areia não entra, porque são ranhuras bem pequenas que deixam a água passar, mas a areia não. Então ela chega lá embaixo, passou por toda a areia, chega lá embaixo, entra nas crepinas e retorna por um duto central. E aí ela vai voltar aqui para a válvula multivias. Voltando aqui, como está na função filtrar, a válvula vai direcionar a água para o retorno. Então, o meu retorno tem que estar aberto, tá? Na função filtrar, o retorno tem que estar aberto e o esgoto, se tiver registro de esgoto, tem que estar fechado. Agora a gente vai explicar a função drenar, né? Essa função aqui. Então a gente
quando a gente coloca no drenar, olha, já começou a vir a água e a gente está perdendo a água nesse momento da piscina. Então eu vou, enquanto eu explico, eu deixo no filtrar para a gente não perder água, tá? Por que que a água já começou a correr? Por gravidade, né? Como o nível da água está acima da bomba, a água por gravidade, mesmo com a bomba desligada, a gente vai perder água. Não perderia se tivesse um registro na tubulação de esgoto, mas muitas piscinas que nem essa não tem registro na tubulação de esgoto, tá? Para que serve a função drenar? A função drenar ela serve ou para esgotar a piscina, né? Em algum momento, por algum motivo, vamos supor que quer reformar a piscina, vai remover todo o revestimento da piscina e vai refazer o revestimento. Aí é interessante jogar a água fora, a gente pode usar a função drenar, tá? Mas a gente não deve trocar a água da piscina à toa, porque é um bem que é caro, né? A água a gente sabe que não é barato. E o piscineiro ele tá ali para preservar a água. Então, mesmo quando a água estiver suja, não é motivo para drenar uma piscina, tá? Só vamos drenar a piscina em situações muito raras, tá? Outro motivo pelo qual a gente pode usar a função drenar, que daí sim é muito mais comum, né? Que nem eu falei para vocês, a gente vai esgotar a piscina muito raramente, tem piscina que a gente nunca esgota ela, mas para aspirar a piscina, a gente decantou a piscina, né? A sujeira acumulou no fundo. A gente vai aspirar ela. Normalmente se utiliza na função drenar, porque o filtro não vai dar conta de reter a sujeira. E como que a gente sabe se o filtro vai estar dando conta ou não? Cuidando do retorno da piscina. Se a gente está aspirando a piscina na função filtrar, o retorno, a água que volta para a piscina, tem que ser limpa. Se a água está voltando suja, o piscineiro precisa fazer o quê? Precisa desligar a bomba, vir aqui no filtro, colocar na função drenar. Tá ok? Se tiver registro de esgoto, ele vai abrir o registro de esgoto e ele vai fechar o retorno, tá? A gente sempre tem que dar somente um caminho para a água, tá? A gente não pode dar mais de um caminho. Então pensa o seguinte, a gente tem que ver da onde que a água está vindo da piscina e para onde que a gente quer que a água vá. Ela sempre ou vai ir para o esgoto, né? Ela veio da piscina, veio do tanque, e vindo do tanque a gente tem que pensar da onde que eu quero que ela venha, né? Se eu estou aspirando, se eu conectei a mangueira, né, no bocal de aspiração, eu quero que toda a água venha ali daquele bocal de aspiração. Então eu vou fechar todas as outras sucções, não vou deixar nenhuma aberta, só vou deixar aberta onde eu conectei a mangueira. Beleza. E para onde que eu quero que a água vá, né? Ela vai passar pela bomba e para onde que eu quero que ela vá? Ou eu quero jogar a água fora, daí eu coloco na função drenar o filtro, abro o registro de esgoto e fecho o retorno, ou se do contrário, se eu não quero que a água vá para o esgoto, né? Eu quero que a água venha do tanque, passe pelo filtro e retorne para a piscina, então eu vou fechar o registro de esgoto e vou abrir o retorno, aí eu utilizo o filtrar. Então essa é a diferença, né? O filtrar, a água vai retornar para a piscina. E o drenar, a água vai ir para o esgoto. Mas isso daqui é só parte do trabalho, né? A gente tem que colocar aqui na função correta, aqui na válvula. Mas se eu coloco no filtrar, de novo, eu fecho o esgoto e eu abro o retorno, para a água conseguir retornar para a piscina. Se eu boto no drenar, ao contrário, eu abro o esgoto e eu fecho o retorno, tá? Nunca o esgoto e o retorno vão estar abertos ao mesmo tempo ou fechados ao mesmo tempo. Sempre vai estar ou o retorno aberto ou o esgoto. Nunca os dois vão estar na mesma posição, né? Os registros de retorno e esgoto, ele sempre vai estar um ao contrário do outro. Se um está aberto, o outro está fechado. E na válvula multivias, eu tenho que fazer também colocar na posição correta. Outra função que um filtro tem é a função testar, tá? Que é a função menos utilizada, tá? Tem gente que nunca utilizou a função testar, tá? Para que ela serve a função testar? A função testar, em alguns filtros também é chamado de fechar, tá? Fechar, fechado ou testar. Então essa função serve para quê? Para fechar todas
as saídas de água. A água não vai nem para o esgoto, nem para o retorno, tá? A bomba vai succionar a água vai entrar no filtro e na função testar, a água não consegue passar para lugar nenhum. Ela fica fechada aqui, ela fica presa. Então, para que serve a função testar? Serve para testar, né? Para testar o quê? Testar a tubulação. Em algum momento, a pessoa que está fazendo a instalação hidráulica da piscina, ele pode ter acabado de colar os canos, né? Esperou secar e quer testar para ver se a tubulação aguenta a pressão. Então, o que ele faz? Ele bota na função testar, liga a bomba. A pressão vai começar a aumentar muito, né? A pressão vai começar a aumentar muito porque a água não consegue ir para lugar nenhum. Ela chega no filtro e ela é barrada. Então a pressão na tubulação aumenta. Ele deixa alguns segundos ela ligada para ver se deu algum vazamento e já fecha, tá? Outra função, outra utilidade que a gente pode dar para a função testar é na hora de limpar o pré-filtro. Porque aqui eu impeço que a água venha, né? A água não vai conseguir vir da tubulação de retorno. Quando eu abrir o pré-filtro, eu tenho que fechar a entrada de água, a entrada de sucção, né? A água que vem por aqui eu tenho que fechar. Eu também tenho que fechar a água que poderia vir por aqui. E a água que poderia vir por aqui é a água que vem do retorno. Se por acaso o registro de retorno está estragado, ou ele é muito duro, ou demora muito para fechar, eu posso simplesmente colocar na função testar, em alguns filtros é chamado de testar, e aí eu vou conseguir abrir o pré-filtro para limpar ele. Agora, a última função, a última função para a gente aprender é a função recircular, tá? Que está aqui atrás. Função recircular, tá? Para que serve a função recircular? A função recircular, como o próprio nome já diz, é para recircular a água, ou seja, para mexer a água, mas sem limpar ela, tá? Ou seja, quando que a gente pode utilizar a função recircular? Em algum momento que a gente aplicou algum produto que a gente não quer que ele passe pela areia do filtro, mas a gente quer movimentar a água. Por exemplo, quando se aplica sulfato de alumínio, tá? Em geral, o sulfato de alumínio, se ele ficar aderido na areia, a areia pode com o tempo empedrar. Então não é muito conveniente aplicar sulfato de alumínio e deixar o filtro na função filtrar, porque pode acumular sulfato de alumínio no meio daqueles grãos de areia e com o tempo vai empedrar, tá? Então, para isso que serve a função recircular. Como que a gente vai utilizar ela? A gente vai abrir a sucção geralmente vai deixar aberto o ralo de fundo. Se a piscina está liberada para uso para banhista, aspiração fechada. O skimmer pode ficar aberto, né? Se ele está dentro da água, o nível dele está permitindo, ele fica aberto. Aqui também está aberto. Então a água vai conseguir vir pelo ralo de fundo, pelo skimmer, passa no pré-filtro, chega na bomba. Na função recircular, a água nem vai passar pela areia. Ela simplesmente vai ser encaminhada para o retorno. Então o retorno tem que ser aberto. Tá? Aqui no caso está fechado, mas ele tem que ser aberto o retorno. E aí então a água vai conseguir fazer essa recirculação. Ela é succionada, passa pela bomba, retorna para a piscina. Agora que a gente já limpou o pré-filtro da bomba, a gente vai voltar a piscina para função filtrar, né? A gente sempre vai deixar a piscina do cliente na função filtrar, né? Porque na maioria das vezes tem um timer que vai ligar a bomba no horário programado. Então a gente sempre tem que deixar ela pronta para a bomba ligar e filtrar a piscina, tá ok? Então, como é que a gente vai ajeitar a casa de máquinas, né? A gente coloca o filtro na função filtrar, coloquei ele. Ó, o pré-filtro agora tá limpinho, ó. Não tem sujeira grosseira dentro dele. O retorno tem que estar aberto, né? E a gente tem que pensar
o caminho da água, né? Vamos fazer um resumo aí daquilo que é importante a gente saber. A gente sempre tem que mentalizar e pensar o caminho que a gente quer que a água faça, tá? Agora eu vou botar essa piscina aqui para filtrar. Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que pensar, da onde que eu quero que a água venha, né? Como alguém pode utilizar a piscina, então eu já sei que o bocal de aspiração é fechado, tá? Relembrando, ó, bocal de aspiração só fica aberto no momento que eu vou aspirar a piscina. Eu vou engatar a mangueira e vou aspirar, eu abro ele e deu, tá? Eu posso utilizar ele em algum outro momento que eu precisar de bastante vazão, mas antes eu tenho que verificar se não tem ninguém utilizando a piscina. Eu abro ele, utilizo, vamos supor, para retrolavar o filtro, é bom que venha bastante água. Se não tem ninguém utilizando a piscina, eu posso abrir o bocal de aspiração, depois eu já fecho de novo, tá? Então agora eu vou deixar a piscina filtrando, eu penso da onde que eu quero que a água venha. Não quero que a água venha da tubulação de aspiração, vou deixar ela fechada. Eu quero que ela venha dos bocais do dispositivo de ralo de fundo. Eu sempre vou deixar a piscina filtrando pelo ralo de fundo, porque é lá que tem boa parte da sujeira, né? Na parte de baixo da piscina, é onde também a tubulação muitas vezes é até maior, com diâmetro maior, então é onde eu consigo fazer uma filtração mais efetiva. Então, ralo de fundo aberto. Retorno tem que estar aberto também para a água vir do ralo de fundo e voltar pelo retorno. Mas eu vou ter que lembrar vocês de uma coisa também que é muito importante. O skimmer, né? O skimmer também é bom ficar aberto, a coadeira também é bom ficar aberto, né? Em geral, as piscinas, na maioria das vezes, vão ficar filtrando por baixo e por cima, pegando a água de baixo pelo ralo de fundo e por cima pelo skimmer. Mas a gente sempre tem que cuidar a altura do nível da água, né? Como a piscina aqui está com um nível de água baixo, eu vou deixar o skimmer fechado. Então vamos lá. Vou fechar o skimmer, que se o nível da água estivesse na posição normal, ele poderia ficar aberto. A aspiração, que eu já falei para vocês, que é perigoso deixar ela aberta, eu vou deixar ela fechado. Ralo de fundo aberto. Eu não quero que a água vá para o esgoto. Então, se eu tivesse um registro aqui, eu iria fechar. Eu quero que a água volte para a piscina, né? O caminho da água. A água ela vem do ralo de fundo, passa pela bomba, filtra, e aí, para onde que ela vai depois? Para o esgoto não quero que ela vá para o esgoto. Tem que fechar o registro de esgoto se tiver. Eu quero que ela vá para o esgoto, para o retorno. Então tem que estar aberto o retorno. Pronto, tudo certinho, eu posso ligar. E agora que a gente já ajustou todos os registros, é só ligar a bomba. Ó, por enquanto ainda tem ar no pré-filtro, ó, mas a bomba está sendo escorvada, tá? Eliminando o ar.